Você sabia que, quando realizadas nas comunidades, as Santas Missões Redentoristas dedicam um momento especial para as crianças? É verdade, e quem compartilha conosco esta experiência é o Padre Roberto. Roberto Lima, missionário redentorista, trabalha também aqui no Santuário Nacional. Padre Roberto, seja bem-vindo, que alegria tê-lo conosco. Bom dia, queridos Bom dia. apresentadores, querido Juninho, querido povo de Deus que está participando deste programa tão assim interativo, né, com a nossa missão redentorista. É uma alegria entrar na sua casa e fazer com que você imagine como seja uma missão com criança, né? Porque a criança, ela faz parte, sabe, do contexto catequético das famílias em casa, né? Pelas crianças, nós chegamos ao coração dos pais e das mães. A família é sempre o centro da catequese infantil, né? Dali se parte para todo. Então, nós usamos assim um meio especial com a criança para poder chegar à mensagem da missão dentro de casa. Então, eu queria que o senhor começasse explicando para quem está em casa, que de repente não sabe o que é uma missão, né? A gente está falando da participação das crianças, mas o que é a missão redentorista? Como que ela funciona, por exemplo, quando uma comunidade, então, chama a participação dos redentoristas? Tá bom. A nossa missão, ela tem um tema principal, que é viver e crescer em comunidade, né? É viver e crescer em comunidade, mas junto com a Mãe Maria. E esta missão, ela tem o objetivo de renovar a fé das comunidades paroquiais, de buscar reforçar a unidade, formando pequenas redes de comunicação, engajamento, renovação de fé, de esperança, que trabalham na evangelização de família com família. A equipe, a missão, ela tem 3 fases importantes, né? A primeira, que é as irmãs que trabalham conosco, as irmãs missionárias de várias congregações, são levadas pelos missionários para fazer levantamento de blocos de família que compõem um setor, tá? E ela tem um mapeamento e lá subdivide então todas as famílias em setores, né? E esses setores são enviados à família, evangelizar a família, esse no segundo plano, para que durante o tempo de 30 dias elas rezam, preparando então o momento da terceira fase. Então elas levam o andorzinho de Nossa Senhora para rezar o terço, para rezar o texto e orações das Santas Missões, até concluir o tempo de 30 dias, onde eles vão para as paróquias, né? E ali, então, são as chegadas dos andores, dos setores que rezaram 30 dias, e após este momento, chegam os missionários para a terceira fase, onde faz acontecer o anúncio do Evangelho, a revelação explícita da palavra, a renovação de fé e de esperança da comunidade, com vários temas importantes sobre Maria, sobre a igreja, sobre a fé, missão, tá? E outros sacramentos que são apresentados durante esse percurso da missão na cidade, né? Então nós temos essa formação importante, 3 fases: chegada da irmã, depois as rezas em cada casa, né? Já formado os setores, mais ou menos 14, 15 famílias que compõem, e a terceira fase, então, a missão da palavra explícita, né? Pregação. Ô padre, e nós temos assim um momento especial com as crianças que a gente chama com carinho de missõezinhas, não é verdade? Isso. E como se dá a atuação dos missionários redentoristas, especialmente para as crianças? Olha, sempre numa equipe missionária tem um que tem o papel importante de trabalhar diretamente com as crianças, né? Chamando as crianças, convocando as crianças para 2 encontros, um de manhã, outro à tarde, e no momento também fazemos os convites para as escolas, né? A escola vinha até a comunidade, até os missionários, e agora os missionários vão até as escolas, porque é meio complicado no dia de hoje a criança sair das escolas ou vir sozinha para a igreja. Então, esse momento de incluir a criança na missão
é um movimento de afervorar a fé dos pais, porque as crianças mesmo, elas tecem o convite ao pai e à mãe para participar das Santas Missões e de todas as celebrações. Aí o que fazemos com as crianças? Momento de catequese, momentos de brincadeira, canções, como o Juninho cantou ali, 3 palavrinhas só, né? E são várias brincadeiras, cantos com gestos, né? Historinhas contadas, teatrinho montado com elas. E nós temos também de costume de sair nas ruas, né, fazendo a missãozinha, a procissão das crianças, batendo lata. Até a gente convida a criançada para pegar as latas lá em casa. Antes eram as tampas das panelas, né? Para fazer barulho na rua. E com os nossos cantos de missãozinha mesmo, né? Chique-choque, antigamente a gente fazia aquele chique-choque, aqueles... Papel, né? De papel que balançava lá. E a criança, né? Vamos lá, né? Ó criança, onde está? Vem a missãozinha, que é bom. E aí a gente vai lá, né? Na é bem rua, interativa, né? Bem participativa participativa das crianças. Por isso que o missionário tem que se encarregar das crianças para a missão. E, de fato, dá um resultado muito bom. Tá? Agora, a comunidade que não tem igreja, não tem criança na comunidade, parece que está faltando alguma coisa, né? E nós interagimos. Vou contar a minha experiência. Eu trabalhei muito tempo nas missões com crianças. Então, eu assumi um papel de palhaço. Então, eu tinha um guarda-roupa todinho de palhaço. Sapatênis grande, gravata, terno para eu trocar nas horas, brincadeiras que a gente fazia com palhaçada, caminhada, tudo, né? E chamava a atenção. Sim. Né? Chamava a atenção da criançada. Marca as crianças, ao ponto de, por exemplo, um encerramento de criança, chegamos a 4.000 crianças numa praça, juntamente com o padre Desidério, missionário redentorista também, que fazia parte da equipe missionária. As mágicas, a gente enganava um pouco as criançadas. Sabe aquela olhava assim, quem quer água? Vou fazer desaparecer a água. Você cobria, então, o copo. Quem quer água? Não vai ter mais. Conta. Aí contava, 1, 2, 3. Cadê a água? Continuava ali. Aí a pergunta veio, quem quer água? Aí a criança, eu. Você pegava assim e jogava água em todo mundo, né? Vocês quiseram água, vocês pediram água, né? Então, a criançada, ela anima, então, com o jeito de evangelizar, figurando, sabe, o momento, seja da palavra, seja ali nas brincadeiras, né? Eu trabalhei muito tempo com fantoche também, com os bonequinhos, criava uma figura fictícia, mas com a realidade da criançada, sabe? O diálogo entre um e o outro. E assim, cada dia, ia aumentando o número de crianças. E a missão torna-se sucesso por causa do espírito da criança. A criança, ela não tem maldade nenhuma, ela é o que é, ali junto com a gente. E acaba atraindo os pais também, né? Atrai os pais, porque comentam, né? Na escola, comentam lá com os pais, traz os pais para conhecer a gente. Padre, olha só, a gente tem um depoimento da Vânia, que é uma leiga da paróquia de Santa Luzia, na cidade de Pracinha. A gente vai, então, ver um pouquinho desse depoimento dela, que ela compartilha com a gente essas experiências nas Santas Missões. Vamos ver? Ótimo. O que eu posso dizer sobre as missões redentoristas na cidade de Pracinha, na paróquia Santa Luzia? Que foi um momento de reavivamento na fé, dos fiéis voltando à igreja, dos fiéis voltando a amar a sua igreja, a sua paróquia, amar a Deus acima de tudo. Missas sempre cheias, precisando de cadeiras no final dos bancos para poder acomodar as pessoas. A pandemia levou as pessoas para longe da igreja e as missões redentoristas vieram nos dar a graça do retorno das famílias à nossa comunidade. Em relação à missãozinha, o que eu posso dizer? Crianças sorrindo, crianças cantando, crianças fazendo procissão nas ruas, participando das missas,
A nossa missa com as crianças foi uma bênção de Deus. As crianças participaram da missa, participaram da homilia com o Padre Pedro, de uma maneira leve, de uma maneira alegre. Uma homilia que, com toda certeza, elas nunca mais vão esquecer. Então, falar das missões redentoristas é falar de bênção. Bênção como essa que as crianças vão mostrar para vocês agora. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, 3 palavrinhas só. Olha que bacana, Aê. então, a gente falando um pouquinho, o senhor falando desse trabalho e a gente com a prova com as crianças, de como que é. Você vê, né, que a criançada, no começo elas ficam tímidas, mas depois elas ganham confiança com o missionário. E aí já abraça o missionário, já pendura na batina do missionário, já quer estar onde o missionário está, né? O dia todinho a criança motiva a missão, né? Por isso que não podemos nunca excluir as crianças da nossa missão. Sem dúvida. Padre, para a gente encerrar a nossa entrevista, a sua participação, queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para quem está nos acompanhando, de repente quer receber uma missão redentorista, uma comunidade, como é que faz para receber também? Olha, você que quer que a comunidade tenha essa ação renovadora da graça de Deus, essa bênção, essa renovação de fé e de esperança, vocês podem ligar para os missionários redentoristas, né? Ligando 0300 210 1210, eles podem passar também o endereço da casa de Araraquara, interior de São Paulo, pode em São João da Boa Vista, eles vão passar para vocês e peça sempre esse folheto das missões. Primeiro passo, entre em contato com o pároco da sua paróquia, juntos a comissão pode fazer uma carta pedindo as santas missões e logo no tempo o pároco é convidado para participar de uma reunião missionária com os missionários redentoristas, marcar datas, condições, como fazer e como receber as santas missões na paróquia. Este panfleto pede para os missionários enviar para vocês, tem as 3 fases das santas missões, a oração que nós temos e apresentamos também para fortalecer então, o tempo da graça de Deus lá na sua cidade. Tá? Perfeito. A gente Amém, colocou Padre, também amém. aí na legenda, né? a12.com/redentoristas/santas missões, para você que estiver em casa, então, querer agendar também nessa primeira conversa, como o senhor E vale falou. a pena, viu? Com certeza. É uma renovação de vida comunitária, de esperança da paróquia e reabastecer aquela comunidade que está fraquinha, né? E reaviva então com as santas missões. Perfeito. Padre, Muito obrigado, obrigada. viu? Eu que Deus agradeço, abençoe o Simone, senhor, agradeço, viu? querido.